Essa é uma história baseada na vida real da Dona Vera Lúcia. Este relato é um testemunho poderoso de como nossas melhores intenções podem ter consequências devastadoras. Vera Lúcia era uma mulher de coração grande que decidiu acolher sua afilhada de 9 anos em casa, querendo dar uma vida melhor à menina. Mal sabia ela que esse ato de bondade mudaria sua vida para sempre. Prepare-se para uma narrativa que vai mexer com suas emoções, te deixar sem palavras e, acima de tudo, te fazer pensar 2 vezes sobre quem você deixa entrar na sua casa e no seu coração. O que aconteceu na vida de Dona Vera Lúcia é um alerta para todos nós sobre os perigos escondidos, até nas ações mais bem intencionadas. Ah, como o tempo passa. Parece que foi ontem, mas já se foram mais de 40 anos. Deixa eu puxar pela memória e contar direitinho como foi. Agora, com meus 62 anos nas costas, ainda me lembro como se fosse hoje do dia em que conheci o Paulo. Era 1982, eu tinha acabado de completar 20 anos. Nasci em família humilde, viu? Cresci ouvindo que estudo era o único jeito de melhorar de vida, escapar da pobreza. E não é que acreditei? Me matei de estudar. Fiz secretariado executivo, profissão que toda moça decente queria na época. Não foi fácil, não. Quantas noites passei em claro estudando depois do trabalho. Mas consegui me formar, com muito suor e lágrimas. Mal tirei o diploma e já arrumei emprego numa empresa grande da capital. Nossa, como eu me sentia importante. Toda arrumadinha, com minha melhor roupa, que comprava nos bazar da igreja de ricos. Meu estilo favorito era um terninho com saia e salto alto bem fino. Trabalhava sentada atrás daquela mesa de secretária. Foi nessa empresa que conheci o Paulo César. Meu Deus do céu! Que homem era aquele! Alto, com um sorriso que iluminava a sala toda. E os olhos, verdes como 2 esmeraldas. Quando ele olhava para mim, parecia que o chão sumia. O Paulo César era filho do dono da empresa. Imagina só, enquanto eu vinha de uma família que mal tinha o que comer, ele nadava em dinheiro desde pequeno, tinha acabado de se formar em administração numa faculdade chique. Estava lá para aprender o negócio do pai. No começo fiquei com medo. Achei que ele seria metido desses playboys que olham a gente de cima para baixo. Mas me enganei. O Paulo César era diferente. Educado, gentil, tratava todo mundo com respeito, da faxineira ao gerente. As moças que trabalhavam lá ficavam de olho nele, assim como eu. Mas a verdade é que na minha cabeça tudo não passava de um sonho acordada. A primeira vez que conversamos de verdade foi numa festa, de confraternização de fim de ano da empresa. Eu estava num canto, tímida, sem saber direito o que fazer. De repente, ele apareceu do meu lado, com 2 copos de refrigerante. Ofereceu um para mim e puxou papo. Conversamos a noite toda. Descobrimos que tínhamos um monte de coisas em comum. Gostávamos das mesmas músicas, dos mesmos filmes. Ele ria das minhas piadas, me fazia sentir especial. A partir daquele dia, tudo mudou. O Paulo César sempre dava um jeito de passar pela minha mesa, sempre com uma desculpa diferente. Um cafezinho aqui, um documento ali, e eu, boba alegre, toda derretida. Mal sabia o que me esperava pela frente. Começamos um namoro escondido. O Paulo César não queria que ninguém na empresa soubesse. Dizia que era para me proteger. E olha, ele tinha razão. O pai dele, seu Fernando, era um homem durão, daqueles que acha que pobre só serve para trabalhar. A mãe dele, Dona Cecília, nem se fala. Vivia de nariz empinado, como se tivesse cheiro ruim embaixo dele. O Paulo César era diferente. Ele me levava para passear no Opala dele, um carro que era um luxo só. Lembro até hoje do cheirinho de carro novo do banco de couro. A gente saía escondido e ia para o drive-in, para os barzinhos mais afastados do centro. Era uma aventura e tanto. Mas não demorou muito para o seu Fernando descobrir. Meu Jesus, que dia foi aquele! Pensei que ia perder meu emprego ali mesmo. O velho chegou bufando na minha mesa, vermelho que nem um pimentão. Parecia que ia explodir de raiva.
Mas aí, minha filha, aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. O Paulo César, aquele moço bonito, entrou na frente, olhou para o pai dele firme e disse bem alto: "Pai, se a Vera Lúcia sair, eu saio junto." Menina, foi como se o tempo tivesse parado. Todo mundo no escritório ficou boquiaberto olhando para a gente. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. O Paulo César estava me assumindo na frente de todos. Seu Fernando ficou branco. O filho único dele, o xodó da família, fazendo aquilo? Por minha causa? Eu tremia que nem vara verde, sem saber o que ia acontecer. O Paulo César pegou na minha mão, olhou nos meus olhos. Ali, na frente de todo mundo, ele mostrou que não tinha vergonha de mim, que estava disposto a enfrentar o pai por nossa causa. Sabe, naquela hora eu senti uma coisa no peito, um quentinho, uma alegria misturada com medo. Era amor, minha filha. Um amor que estava dentro de mim. Foram 2 anos, assim, entre altos e baixos. O Paulo César sempre me defendendo, sempre do meu lado. A gente se amava de verdade, viu? Daquele jeito que só se vê em filme romântico. Ele me apresentou um mundo que eu nem sabia que existia. Restaurantes chiques, roupas de marca. Tudo novo para mim. Quando ele me pediu em casamento, quase desmaiei. Foi num jantar à luz de velas com direito a anel de ouro 18 quilates e tudo. Claro que disse sim. O casamento foi um acontecimento e tanto. A nata da sociedade estava lá, misturada com minha família simples. Eu me sentia uma princesa. Depois da cerimônia, seu Fernando me chamou de lado. Pensei que vinha bronca, mas ele me surpreendeu. Me abraçou forte e disse: "Cuida bem do meu menino. Foi a primeira vez que vi ele me tratar como gente, como parte da família." Seu Fernando, pai do Paulo César, nos surpreendeu com um presente e tanto. Um apartamento na praia. Não era qualquer praia, não. Era numa cidade vizinha da capital, onde eles estavam abrindo um novo escritório da empresa. A ideia era que o Paulo César assumisse essa filial. Nossa lua de mel foi um sonho. Fomos para a Grécia, imagine só. Eu, que nunca tinha saído do país, de repente estava andando por aquelas ruínas antigas, vendo um mar azul que nem parecia de verdade. Passamos 2 semanas lá, parecendo que estava num conto de fadas. Quando voltamos, era hora de encarar a realidade. Nos mudamos para o apartamento na praia. Um luxo só. Vista para o mar, móveis caros, tudo do bom e do melhor. Eu mal acreditava que aquilo tudo era nosso. O Paulo César assumiu a direção do novo escritório e eu fiquei como sua secretária executiva. Era estranho trabalhar para o meu marido, mas a gente se dava bem. Ele confiava em mim, me deixava tomar decisões importantes, me sentia valorizada. A vida parecia um sonho, viu? A gente tinha um trabalho bom, uma casa linda de morrer e um ao outro. Nos fins de semana era uma beleza. Íamos para a praia, fazíamos churrasco com os amigos novos que a gente fez. Que turma boa. À noitinha, sentava na varanda com o Paulo César para ver o pôr do sol. Ah, que coisa mais linda! A gente ficava ali tomando um vinhozinho, conversando. Era uma paz, sabe? O Paulo César, ele era um doce. Olha só, ele me ensinou a dirigir. Eu morria de medo no começo, mas ele tinha uma paciência de Jó. Ficava ali do meu lado, me encorajando. E no meu aniversário, menina, quase caí para trás. O Paulo César me surpreendeu com um presente que eu nunca imaginei que ia ganhar na vida. Um Chevrolet Diplomata novinho. Aquele carro era um luxo só, derivado do Opala, o modelo do carro dele, mas com um acabamento tão chique, tão sofisticado. E o motor? Um V6 que era uma beleza. Roncava que era uma maravilha. Na época, todo mundo queria ter um Diplomata. Era o carro dos sonhos, o top de linha da indústria nacional. E eu ali, com as chaves na mão, sem acreditar. Lembro como se fosse hoje. O carro parado na frente de casa, brilhando no sol. Veio com um grande laçarote em cima do capô. O Paulo César me entregando as chaves, com aquele sorriso lindo dele. Eu tremia de emoção. A primeira vez que dirigi aquele carro parecia que eu estava nas nuvens. O banco de couro, o volante macio, aquele cheirinho de carro novo. Era como um sonho realizado. Naquela época eu pensava, é isso, cheguei lá.
Ah, como eu era feliz naquela época! Achava que tinha dado a volta por cima, que minha vida de pobreza tinha ficado para trás. Acordava todo dia agradecendo a Deus por tudo que tinha conquistado. Mas sabe como é? A vida sempre tem seus planos. Um dia, comecei a me sentir estranha. Enjoos, tonturas. No começo, achei que era só cansaço do trabalho. Mas quando faltou aquela visita mensal, meu coração disparou. Naquela época, não tínhamos testes de farmácia eficazes. Fui ao médico, ansiosa e esperançosa. Quando ele confirmou, mal pude conter as lágrimas de alegria. Estava grávida. Quando contei para o Paulo César, ele me rodou no ar, rindo feito criança. "Vou ser pai, Vera Lúcia!" ele gritava. Naquele momento, achei que minha felicidade não podia ser maior. Continuei trabalhando, claro. Não era fácil, viu? Os enjoos me pegavam no meio das reuniões. Às vezes tinha que correr para o banheiro. Mas eu era teimosa. Queria provar que podia ser mãe e profissional ao mesmo tempo. E então, em 1987, João chegou. Nosso filho. Um bebê rechonchudo. Meu Deus, que momento! Quando o médico colocou aquele pacotinho nos meus braços, eu senti um amor que nem sabia que existia. O Paulo César chorava feito um bebê também, todo bobo com o filho. João era a cara do pai, sabe? Os mesmos olhos verdes que derretia corações. Naquela hora, olhando para o meu marido segurando nosso filho, pensei: é isso, minha vida está completa. Ah, minha querida, lembro como se fosse hoje. O Joãozinho tinha acabado de fazer 15 dias quando minha família veio visitar. Meu pai Jaime e minha mãe, Tânia, coitados, ficaram todos bobos. Era o primeiro netinho. Eles não paravam de paparicar o bebê. Meus 3 irmãos também vieram. Eles eram mais novos que eu, ainda solteiros, todos homens feitos. Ficaram fazendo graça, dizendo que iam ensinar o sobrinho a jogar bola. A gente estava ali na sala, tomando um cafezinho e comendo aquele bolo que só minha mãe sabia fazer. As conversas iam e vinham, todo mundo querendo saber das novidades. Eu, com o Joãozinho no colo, tentava participar de tudo. Bom, eu estava bem cuidadosa com minha alimentação. A mãe não parava de me dar conselhos. Minha filha, ela dizia: cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não pode comer isso que dá cólica no menino. E eu ali, ouvindo tudo, tentando seguir cada palavra. Queria fazer tudo certinho para o meu bebê. E não era só por causa do Joãozinho, não. A mãe ficava insistindo: Vera Lúcia, você tem que voltar para o seu corpo de antes, para não perder o marido. Imagina só, ela queria que eu comprasse umas calcinhas de costura alta e até uma cinta para apertar a barriga. Ela ia explicando e eu pensando: bom, se a mãe está falando, eu faço. Sabe por que eu resolvi seguir à risca os conselhos dela? Ah, minha filha, minha mãe era um fenômeno. 4 filhos ela teve. E magra que só vendo. Ninguém dizia que aquela mulher tinha tido filhos. Eu ficava impressionada. Queria ser igual a ela. E não é que no meio daquela conversa toda, com todo mundo falando ao mesmo tempo, comendo bolo e tomando café, a mãe menciona a Sandra quando ouvi ela falar o nome da Sandra. Meu coração deu um pulo na hora. Eu fiquei bem curiosa. Lembra da sua primeira Sandra, Vera Lúcia? Ela disse. Como é que eu ia esquecer? A Sandra era minha melhor amiga quando a gente era criança. Brincava junto, dormia uma na casa da outra. Mas a vida foi separando a gente. Sabe como é? Minha mãe continuou. Pois é, ela está passando por umas dificuldades. Está no 4º filho já, segundo o casamento. As coisas não tão fáceis para ela, não. Fiquei com o coração apertado. A gente cresce, toma rumos diferentes, mas o carinho fica. Ô, prima querida aquela. Então perguntei para minha mãe como andava a Luaninha, minha afilhada querida. Ah, como eu gostava daquela menina. Lembrava dela pequenininha, toda serelepe, correndo pela casa da Sandra. O que aconteceu foi que eu resolvi estudar, me dedicar aos livros. Passava as noites debruçada sobre os cadernos, sonhando com um futuro melhor. Meus pais, seu Jaime e Dona Tânia, não me davam sossego.
Vera Lúcia, estuda, menina. Quem tem estudo tem tudo na vida. Eles viviam repetindo isso para mim e para meus irmãos. E eu obedecia, afinal achava que no fundo não queriam que eu acabasse como eles. Enquanto isso, a Sandra acabou se envolvendo com um rapaz da cidade. Era um tal de Zé Maria, filho do seu César da venda. A vida tinha separado a gente, sabe? Enquanto eu estava ali, com meus pais me empurrando para os estudos, a Sandra... coitada da Sandra. Ela não tinha esse incentivo. A mãe dela, tia Janete, Deus a tenha, era a irmã da minha mãe. Infelizmente tinha partido cedo. E o pai, tio José Antônio, era um homem à moda antiga. Não ligava para essas coisas de estudo, não. Queria a Sandra em casa, lavando, passando, cozinhando. Mulher não precisa de estudo, precisa saber cuidar da casa, ele dizia. E assim a Sandra foi ficando, sem perspectiva, sem sonhos. Num piscar de olhos, a Sandra se perdeu. Ficou de barriga. Foi um alvoroço só na família. A tia Janete, se fosse viva, teria quase caído para trás. O tio José Antônio, esse sim, quase desfaleceu quando soube. Ai, minha filha, valha-me Deus, que desgraça, ele dizia, se benzendo. O Zé Maria, para não ficar falado na cidade, resolveu assumir a criança. Eles se amigaram rapidinho. Não teve casamento na igreja nem nada, mas foram morar juntos, como se fossem marido e mulher. Acabaram se ajeitando na casa do tio José Antônio. Era uma casa de alvenaria, bem simplesinha, mas era o que tinham no momento. O tio, com aquele jeito ranzinza dele, acabou aceitando. Já que tá feito que fique, ele resmungava. A Luaninha foi crescendo ali, naquele ambiente. Corria pelo terreiro, brincava com as galinhas, subia nas goiabeiras do quintal. De vez em quando eu mandava uns presentinhos para ela, uma boneca, umas fitinhas para o cabelo. Eu tinha esperança que, mesmo com todas as dificuldades, ela ia criar bem a menina. A vida delas não era fácil, não. O Zé Maria trabalhava na roça, ganhava uma mixaria. Mal dava para as despesas, mas iam levando como podiam. Minha mãe fez uma cara triste e disse: "Xi, minha filha, parece que a coisa não tá boa, não. A Luana não se dá bem com o padrasto. Tá sofrendo muito, coitadinha. Fiquei arrasada." Como assim? Uma criança não merece um padrasto estúpido. Meu coração apertou. Não entendia. Falei para minha mãe, mas o pai da Luana parecia que amava tanto a Sandra. O que será que aconteceu? Por que ela separou dele, mãe? Minha mãe balançou a cabeça desanimada. Ele traiu ela, filha. Foi embora com outra mulher. Deixou a Sandra sozinha com as crianças. Fiquei sem palavras. Como um homem podia fazer isso? Abandonar a família assim? E a Luana, tão pequena, tendo que lidar com tudo isso? Um padrasto ruim? Naquela hora, senti uma coisa estranha no peito. Uma mistura de raiva, tristeza e, sei lá, uma vontade de fazer alguma coisa. Não podia deixar minha afilhada nessa situação. Ela merecia vida melhor. Fiquei pensando. E se... Será que eu e o Paulo César podíamos ajudar? A gente tinha uma vida boa, um apartamento grande. Quem sabe a Luana não podia vir morar com a gente por um tempo. Olhei para o berço do João, meu filhinho recém-nascido. Pensei que talvez a Luana até pudesse me ajudar com ele. Seria bom para todo mundo. Ai, se eu soubesse, se eu pudesse voltar no tempo. Mas a gente nunca sabe o que o destino guarda pra gente, né? Naquela hora, só queria ajudar. Mal sabia que aquela decisão ia mudar tudo. Tudo mesmo. Depois que minha mãe falou da Luana, fiquei com aquilo martelando na cabeça. Naquela noite, eu e Paulo César conversamos. Eu achava que era uma boa ideia trazer a menina para morar com a gente. Dizia que podíamos fazer a diferença na vida dela. Mas aí veio a parte que me deixou pensativa. O Paulo César sugeriu colocar o João na escolinha. Disse que assim, depois que ele crescesse um pouco, a gente teria liberdade para continuar nossas viagens e passeios. Se a Luana estiver em casa, ele explicou, vamos ter que levar ela para todos os lados. Não dá para deixar uma menina sozinha, né? Fiquei ali, olhando para o berço do João, pensando. Nossa vida já tinha mudado tanto desde que ele nasceu. Parte de mim queria aquela liberdade de volta. Mas outra parte pensava, e a Luana?
Como vai ser para ela vindo morar com a gente? Imaginei a menina, sozinha em casa enquanto a gente saía para passear. Não parecia certo. Paulo César, eu disse, nossa vida já é diferente por causa do João. Não acho que trazer a Luana vai mudar tanto assim. Ele ficou quieto um tempo, depois concordou. Você tem razão, Vera, a gente dá um jeito. O importante é ajudar a menina. Naquela hora, achei que estava fazendo a coisa certa. Que Deus tinha colocado a Luana no nosso caminho por algum motivo. Decidimos trazer a Luana para morar com a gente. Eu, toda boba, já imaginava como ia ser. A menina ajudando com o João, a gente como uma família feliz. Agora quero saber a sua opinião. Você traria sua afilhada para morar com sua família, se fosse uma mulher rica? Ou apenas ajudaria financeiramente? Deixe sua opinião nos comentários. Vou adorar saber o que você pensa e retribuirei com um coraçãozinho. Sua opinião é muito importante para mim. Deixa eu te contar uma coisa. Os pais do Paulo César, aqueles pomposos, também vieram visitar o neto. Que felicidade era aquela! Eles babavam no menino. Seu Fernando e Dona Cecília, todos cheios de si, fazendo planos mirabolantes para o Joãozinho. Vamos levar ele para Disney, dizia seu Fernando todo orgulhoso. Ah, e para a Europa também, emendava Dona Cecília, com aquele ar de madame. Nosso netinho vai conhecer o mundo todo. Eles falavam como se já tivesse tudo acertado. Eu e o Paulo César ficamos impressionados com tanto entusiasmo. Eles falavam de viagens internacionais como se fosse ir ali na esquina comprar pão. Confesso que naquele momento eu estava simpatizada com eles. Afinal, que mãe não gosta de ver seu filho paparicado? Era bom ver o Joãozinho recebendo tanto amor, mesmo que fosse daquele jeito exagerado deles. Depois daquele período de resguardo, eu e o Paulo César decidimos buscar a Luana na casa da Sandra. Foi por insistência minha, viu? Eu estava com medo da convivência dela com o padrasto e acabei convencendo o Paulo César. Quando chegamos lá, meu coração apertou. Era tudo tão simples, tão precário. A casa era mal rebocada. Por dentro, os móveis velhos e remendados mal se aguentavam em pé. A Sandra, coitada, ficou sem graça de nos receber naquela pobreza. Mas a gente disfarçou, para não deixar ela mais constrangida. Olhei para o Paulo César e vi que ele também estava impressionado. Ali, naquela hora, tive certeza que tínhamos feito a coisa certa em querer trazer a Luana para morar com a gente. A Sandra, primeiramente, ficou feliz da vida ao nos ver. Nos abraçamos forte, como se os anos não tivessem passado. A pequena Luana tinha acabado de fazer 9 anos. Olhei para ela e vi uma menininha magrinha, de olhos grandes e curiosos, mais bonita como sempre. Sabe que ela não me reconheceu? Tinha um porta-retrato nosso ali na sala, de quando ela tinha 3 anos. Mostrei para ela. Olha, Luana, essa sou eu te segurando no colo. O tio José Antônio chegou animado em nos ver, tratou todos bem, ofereceu cafezinho preto pra gente, até que ele sabia fazer um bom café. Conversa vai, conversa vem. Falamos o motivo da nossa visita inesperada. A Sandra, coitada, era uma boa mãe. Dava para ver o amor nos olhos dela. Mas a vida não estava fácil, não. Ela entendeu que naquele momento o melhor para a Luana seria vir morar comigo. Então conversamos e fizemos uma proposta. Íamos ajudar a Sandra enviando um dinheirinho todo mês para ela. Em troca, a Luaninha viria morar comigo e trabalhar como babá. Além disso, parte desse dinheiro seria guardada em uma poupança para o futuro dela. Eu ofereci o melhor estudo para ela. Sandra ficou tão contente com a ideia de proporcionar para a filha uma vida melhor. Ela falou com tanto orgulho da Luana, fez a maior propaganda da menina. A Luana é muito prendada, a Sandra disse, toda orgulhosa. Sabe fazer todas as tarefas da casa, é bem asseada. Cuida dos 3 irmãozinhos menores como gente grande. Sabe cuidar de bebê, que é uma beleza. Se estão chorando, só de olhar para ela, eles param na hora. Eu e o Paulo César estávamos impressionados. Uma menina de 9 anos já sabendo fazer tudo isso? Por um lado, fiquei feliz em saber que ela ia poder ajudar bastante lá em casa. Por outro, sei lá, me deu uma tristeza.
Criança não devia ter tanta responsabilidade assim. Mas na hora só pensei que estava fazendo a coisa certa. Ia dar uma vida melhor para Luana, ajudar a Sandra e ainda ter uma ajudante em casa para o João. Parecia que todo mundo ia sair ganhando. A Luana juntou suas coisinhas numa bolsa pequena. Não tinha muita coisa não. Umas roupinhas, um ursinho de pelúcia todo remendado. Quando chegou a hora de ir embora, ela abraçou a mãe, o avô e os irmãos pequenos, forte, forte, e chorou bastante. No caminho para casa, a Luana ficou quietinha no banco de trás do carro. De vez em quando eu olhava pelo retrovisor e via ela olhando pela janela, os olhos grandes cheios de curiosidade e medo. Chegando naquele apartamento, vi os olhos da Luana se arregalarem de espanto. Imagina só, uma menina que nunca tinha saído daquela cidadezinha do interior, de repente se vendo num prédio tão alto. Morávamos no 6º andar, mas o edifício tinha 22 andares no total. Um colosso de concreto e vidro, como diziam na época. A pequena ficou boquiaberta com o elevador. Pudera! Para quem só conhecia a escada, aquela caixa de metal que subia sozinha era quase mágica. Lembro como se fosse hoje. Ela agarrou minha saia com força quando o elevador começou a se mover. Coitadinha, ficou tonta e tremia que nem vara verde. Mas foi quando entramos no apartamento que o verdadeiro espetáculo aconteceu. Assim que ela pôs os olhos na vista do mar pela janela da sala, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de tristeza, não. Era pura emoção mesmo. Aquele azul infinito, as ondas quebrando na areia. Era de tirar o fôlego até pra gente que já estava acostumado. Nessa hora, meu coração de mãe falou mais alto. Abracei a menina e disse: Luana, meu bem, se você quiser, eu te levo para conhecer o mar de pertinho. Olha, nem o Joãozinho conhece ainda. Que tal vocês dois irem juntos pela primeira vez? Os olhinhos dela brilharam. Ela só conseguiu balançar a cabeça, concordando. Estava emocionada demais para falar. O quarto da Luana não era nenhum palácio, viu? Mas tinha tudo que uma mocinha precisava. Uma caminha confortável, um armário bonito, até um banheirinho só para ela. Luxo puro para os padrões que ela estava acostumada. Naquela mesma tarde, resolvi levar os dois para a praia. O Paulo César, coitado, teve que voltar para o batente. Trabalho não espera. Então lá fomos nós. Eu, a Luana e o Joãozinho no carrinho. Sabe, minha filha, naquela tarde eu senti uma coisa estranha. Uma conexão com a Luana que não dava para explicar. Olhando para ela, via uma menina linda. Cabelos castanhos claros, quase loiros no sol, e uns olhos verdes. Não eram aquele verde profundo do Paulo César, não. Era um tom mais suave, como folha nova na primavera. A praia foi uma festa só. A Luana corria na areia, ria com as ondas nos pés. O Joãozinho, pequenininho, só dormia. Foi uma tarde e tanto. Mas, como nem tudo são flores, o vento começou a ficar forte, daquele jeito que corta a pele. Fiquei preocupada com o Joãozinho tão pequeno ainda. Decidi que era hora de voltar. Naquela noite, exausta da correria do dia, preparei uma macarronada com queijo rápida para a família. A Luana gostou da minha comida. Ela comeu bem. Deitada na cama, o sono teimava em não vir. Ao meu lado, Paulo César ressonava suavemente, vencido pelo cansaço do trabalho. O som das ondas do mar entrava pela janela entreaberta, um ritmo constante que embalava meus pensamentos inquietos. Nos dias que se seguiram, matriculei Luana na escola particular próxima ao apartamento. A menina, com seus olhos verdes arregalados, encarava tudo com uma mistura de fascínio e apreensão. O uniforme novo, os livros brilhantes, os colegas de classe bem vestidos, cada detalhe era um mundo novo para ela. Eu levava ela de carro e buscava todos os dias. Em casa, Luana mostrava-se incrivelmente prestativa. Ao menor sinal de choro do João, ela corria para o berço, ansiosa para ajudar. Seu rosto se iluminava ao ver o bebê, mas eu, cautelosa, não permitia que ela o pegasse. João era ainda muito frágil, molinho demais para mãos inexperientes. Uma diarista vinha uma vez por semana,
deixando pouco trabalho doméstico para Luana. Ainda assim, a menina insistia em ajudar. Ela passava o espanador pelos móveis com cuidado, o rosto franzido em concentração. Varria o chão com uma vassoura quase do seu tamanho, lavava a louça, determinada a ser útil. Observando Luana nessas tarefas, um nó se formava em minha garganta. Uma criança de sua idade deveria estar brincando de boneca, correndo no parque, não se preocupando com afazeres domésticos. Mas para ela, essas pequenas tarefas pareciam um conforto, uma maneira de se sentir parte da família. O tempo foi passando e a pequena, com 10 anos, virou mocinha. Foi mais cedo do que eu esperava, viu? Eu ensinei com todo o cuidado ela a usar mods. O problema é que a coitada passou a maior vergonha na escola. Veio para ela ali mesmo na sala de aula, manchando todo o seu uniforme. E alguns alunos zombaram dela. E sem contar que ela tinha todos os meses cólicas menstruais fortíssimas. Ah, ver aquela menina sofrendo daquele jeito era de partir o coração. Eu ficava quebrando a cabeça para ajudar ela. Fazia chá de erva cidreira, que minha afinada avó dizia que era bom. Botava uma bolsa de água quente na barriga dela. A Luana, coitada, ficava branca, feito papel, tremendo que nem vara verde. Eu passava as noites em claro, cuidando dela. O Paulo César ficava todo atrapalhado com essas coisas de mulher. Queria ajudar, mas não sabia como. Ah, meu Joãozinho, que coisinha mais linda dando os primeiros passinhos. Aquelas perninhas gorduchas, meio desengonçadas, mas tão cheias de vida. Os olhinhos verdes, herdados do pai, brilhavam de curiosidade. Ele vivia mexendo em tudo, descobrindo o mundo ao redor. Cada móvel, cada canto da casa, parecia uma grande aventura para ele. Era um vai e vem danado, mas eu adorava ver aquilo. Aquela fase é uma graça, a gente só quer apertar e proteger. A Luana, tão ajuizada para a idade que tinha, me chamava a atenção com seu cuidado. Sempre de olho no João. Tia Vera Lúcia, ela disse um dia com aquela voz séria, daqui a pouco o Joãozinho vai subir em tudo. Melhor colocar proteção nas janelas para ele não cair lá embaixo. Foi como uma martelada no peito. Me senti boba por não ter pensado nisso antes. Eu, que sempre fui tão cuidadosa com tudo. Mas a Luana era esperta demais. Sabia das coisas. Na mesma semana, tratei de arrumar aquelas grades para as janelas. As idas à praia viraram uma rotina sagrada para a gente. Era o nosso jeito de fugir do mundo. 2 ou 3 vezes na semana, lá íamos nós, pisando naquela areia fofa, sentindo o ventinho do mar. O Joãozinho adorava. Ficava todo bobo com a água, soltava gritinhos cada vez que uma onda vinha e molhava os pezinhos dele. E a Luana? Ah, a Luana parecia que florescia debaixo daquele sol. A pele dela ficava douradinha, os cabelos mais claros. E os olhos, então? Pareciam ainda mais verdes. Aquela menina estava se transformando diante dos meus olhos. Uma noite, enquanto eu terminava de ajeitar a cozinha, ouvi um chorinho abafado vindo do quarto da Luana. Era aquele choro baixinho, como se ela quisesse esconder de todo mundo, não querendo incomodar. Meu peito apertou na hora. Larguei o pano de prato e fui até lá. Quando abri a porta, vi a pobre da menina toda encolhidinha na cama, os olhos inchados de tanto chorar. Perguntei o que tinha acontecido e ela, com aquela vozinha triste, disse que estava morrendo de saudade da mãe e de todos lá da casa dela. Ah, meu coração ficou pesado. Sabia que, por mais que a gente cuidasse bem dela, o amor de mãe é uma coisa que ninguém substitui. Me sentei na beirada da cama e passei a mão nos cabelos dela, tentando acalmar. Falei com carinho que, no próximo fim de semana, a gente podia ir visitar a Sandra. Achei que isso ia ajudar. Vi um brilho de esperança nos olhos dela, mas o choro ainda estava ali, preso na garganta. Eu sabia que não era fácil para ela, longe da mãe, dos irmãos e do avô. Mas eu estava fazendo o que podia. Prometi que íamos ver a mãe dela logo, e ela tentou sorrir, mesmo com o coração apertado. No fim de semana fizemos o que prometemos. Colocamos a Luana no carro e fomos para a casa da Sandra. Quando chegamos lá, a menina nem conseguiu esperar. Correu até a mãe e se jogou nos braços dela.
As duas se abraçaram tão forte, choraram como se o mundo tivesse parado naquele momento. Foi bonito de ver, viu? Meu peito se encheu de emoção, uma mistura de alívio e ciúmes. Era o amor delas, sabe? Aquele laço de mãe e filha que nem a distância quebra. A Sandra, coitada, me recebeu com um sorriso e um abraço apertado. Disse que a vida tinha melhorado bastante desde que a gente começou a mandar um dinheirinho todo mês. Os irmãos da Luana estavam bem cuidados, comendo direitinho. Eram uns fofos, correndo pela casa, cheios de energia. Fiquei feliz de ver que pelo menos as coisas estavam mais fáceis para Sandra. Ela me contou que estava conseguindo manter a casa em ordem, que já não passavam mais aquelas dificuldades de antes. O marido Renato estava trabalhando firme. Ver aquilo me deixou mais tranquila. Saber que de algum jeito eu estava ajudando essa família, mesmo de longe, aliviou meu coração. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que a saudade que a Luana sentia da mãe não ia embora tão fácil. Aquele abraço dela na Sandra me dizia tudo. A menina precisava daquele amor de perto. E a gente tinha que encontrar um jeito de equilibrar isso tudo. Ah, a Luana sempre foi uma menina muito querida. Tinha suas amigas mais próximas, viviam juntas para lá e para cá. Elas iam na casa da gente, faziam uma bagunça boa. Aquelas risadas delas enchiam a casa, sabe? Era bonito de ver. De vez em quando, as meninas até posavam lá em casa. Dormiam todas juntas no quarto da Luana. E à noite era só risada e conversa baixinha até altas horas. Eu me sentia feliz vendo a Luana rodeada de amigas, tão à vontade. Parecia uma fase tranquila. Ela estava crescendo bem. Na escola não podia ser melhor. A Luana sempre tirava notas ótimas. Era estudiosa, dedicada. Os professores viviam elogiando. Eu tinha muito orgulho dela e o Paulo César também. Ele falava para todo mundo como a menina ia bem na escola, como era aplicada. Ela estava indo para o caminho certo, sabe? Eu via nela um futuro bonito, cheio de oportunidades. Eu tinha voltado a trabalhar no escritório. O Paulo César tinha conseguido me encaixar lá de novo. Era cansativo, não vou mentir. O João estava na escolinha particular, um menino esperto, cheio de energia. Deixá-lo lá me partia o coração, mas eu sabia que era para o bem dele. A gente se virava como podia. A rotina era pesada, mas as coisas seguiam. De manhã cedo, deixava o Joãozinho na escola e ia para o trabalho. Mas a verdade é que, apesar de tudo, a Luana era amada por todos nós. Eu amava aquela menina como se fosse minha filha. Paulo César também parecia ter muito carinho por ela. E o Joãozinho? Ah, ele não desgrudava da Luana. Os dois eram unha e carne. Eu sabia que aquela casa tinha muito amor. Ah, menina, a gente que é mãe ou cuida de criança sempre percebe as mudanças. Eu fui notando a Luana crescer, o corpo dela mudando. Aos 13 anos, já não era mais aquela menininha magricela que vivia correndo pela casa. O tempo foi moldando a menina. O quadril dela foi ficando mais largo, o rosto mais definido, um jeitinho de moça tomando conta. Eu, claro, olhei tudo isso com carinho, mas também com uma certa preocupação. Mas nunca, nunca, que eu esperava o que aconteceu. Numa tarde, vi a Luana meio enjoada, calada, diferente. Parecia que tinha algo errado. Perguntei o que era, e ela, meio sem jeito, me disse que as contas dela estavam atrasadas. Já faz um mês, tia Vera Lúcia. Ela falou, com aquele olhar de quem não sabia o que estava acontecendo. Ah, menina, meu coração deu um pulo. Aquilo me deixou preocupada demais. Não tem jeito de não pensar besteira, se é que você me entende? Perguntei logo. Mas, Luana, minha filha, tem alguma coisa que você precisa me contar? Você está grávida, é isso? Ela ficou em silêncio, baixou a cabeça e eu descobri. Senti aquele nó no peito. Quem cria uma menina nunca quer passar por isso, ainda mais nessa idade. Perguntei, meio em choque. Mas de quem é esse filho, Luana? Quem é o pai? E ela, com aquela cara de culpa, disse que era de um amigo da escola, mas se recusava a dizer o nome do rapaz. Como assim, um amigo da escola? Eu perguntei, confusa. Mas a Luana só repetia que não podia contar quem era.
Aquilo me deixou sem chão. Fiquei sem saber o que fazer. Uma menina de 13 anos grávida e sem contar de quem. Como é que a gente resolve uma coisa dessas? Então, sem ter outra saída, fui falar com o Paulo César. Eu achei que o Paulo César ia ficar preocupado, claro. Quem não ficaria? Mas quando contei para ele, o susto que ele tomou, nunca vi o Paulo César daquele jeito. Ele ficou pálido, parecendo que tinha levado uma pancada. Os olhos dele arregalaram. A respiração ficou pesada. Aquele susto me deixou até mais nervosa. Ele sempre foi firme, sabe? Nunca se abalava fácil. Mas dessa vez era diferente. De repente, o Paulo César ficou furioso. Uma raiva que eu não esperava. Andando pela sala, batendo a mão na mesa. Luana grávida, isso é inadmissível. Eu, que já estava assustada, fiquei ainda mais preocupada. Ele disse que ia conversar com ela e foi até o quarto, bufando de raiva. Só que aí aconteceu uma parte que me deixou intrigada. Ele entrou no quarto da Luana, começou a brigar com ela, dizendo que ela tinha sido irresponsável, que não poderia ter se deixado levar dessa forma. Mas o que me pegou foi que ele não exigiu saber quem era o pai. Ele não insistiu, não fez questão de saber o nome do tal amigo da escola. E isso me incomodou demais. Fui dormir com aquela pulga atrás da orelha. Algo não estava certo. Agora, o que aconteceu depois, você não vai acreditar. Meu Deus, aquilo foi o pior dia da minha vida. Eu ainda estava tentando digerir a notícia da gravidez de Luana. E naquela semana, combinei com ela que a gente ia para o hospital, começar o pré-natal dela. Meu coração estava apertado só de pensar em como contar isso para Sandra, a mãe dela. Como é que eu iria explicar que deixei a filha de 13 anos dela engravidar? Eu sabia que Sandra me culparia, me julgaria, e eu, de certa forma, já me sentia culpada. Aquela tarde saí mais cedo do trabalho. Queria organizar uns documentos, pegar as coisas da Luana e ver como resolveríamos tudo. Cheguei em casa pensando na correria do dia a dia, mas assim que entrei no apartamento, algo estranho me bateu. Escutei umas risadas abafadas, umas conversas, um clima de animação, mas logo veio um silêncio esquisito. O som vinha do meu quarto. Meu coração disparou de um jeito que nem sei explicar. Era um aperto, uma angústia. Fui andando devagar, pé por pé, tentando entender o que estava passando. A cada passo que eu dava, a sensação de que algo estava fora do lugar aumentava. O silêncio era tão pesado que me sufocava. Quando cheguei perto da porta, percebi que o barulho vinha do banheiro. Ali, parada, senti um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. Meu corpo já sabia o que meus olhos ainda não tinham visto. Abri a porta devagar, com o coração na boca, e o que eu vi, meu Deus, foi a cena mais perturbadora que eu já tinha visto em toda a minha vida. Lá estavam eles, Paulo César e Luana, fazendo o que você já pode imaginar. Não havia como negar o que meus olhos estavam vendo. Eu paralisei. O choque foi tão grande que eu perdi o chão. Aquele homem que eu confiei a minha vida, o pai do meu filho, estava ali, com a menina que eu tinha como uma filha. E o pior, menina, o pior foi ver que não era nada solicitado. A Luana parecia estar envolvida, parecia gostar daquilo. Era consentido, e isso foi como um golpe final. Ali eu entendi. Estava acontecendo um caso gravíssimo de traição, bem debaixo do meu teto. Os dois levaram um susto tão grande quando me viram na porta. A Luana arregalou os olhos e o Paulo César, apavorado, empurrou ela de leve, gaguejando. Desculpa, Vera Lúcia, desculpa. Aquilo foi como uma faca no meu peito. E a Luana, a menina que tinha tanto amor, aquela que eu via como filha, soltou um... Me perdoa, tia, com uma cara de arrependida, mas que não me convenceu. Ali, naquele momento, eu não sabia mais o que pensar. Quem eram aquelas pessoas diante de mim? Eu virei as costas, cheia de nojo e raiva, e falei sem olhar para trás. Terminem o que vocês estão fazendo. E saí do banheiro com o coração em pedaços. Fui direto para o guarda-roupas, sem saber como me segurar. As pernas tremiam, a cabeça rodava. Mal conseguia respirar.
mas eu sabia que não podia ficar mais um minuto naquela casa. Minha vida inteira desmoronou de uma vez só. Comecei a arrumar minhas malas, desesperada. Jogava as roupas dentro das malas sem nem pensar direito. As mãos tremiam. Tudo o que eu queria era sumir, pegar o João na escolinha e ir para bem longe. Minha cabeça não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Paulo César e Luana, o homem que eu amava, a menina que eu cuidei. Como fui tão cega. A dor era insuportável, mas eu não podia chorar. Não ali, não na frente deles. Precisava sair antes que meu mundo caísse de vez. Enquanto eu arrumava tudo, o Paulo César veio atrás de mim, enrolado numa toalha, com a cara mais deslavada do mundo. Vera Lúcia, por favor, não toma nenhuma decisão de cabeça quente, ele disse, como se aquilo fosse me acalmar. Como se aquilo fosse apagar o que eu tinha acabado de ver. Ele estava tentando falar com calma, mas eu sentia o desespero na voz dele. Queria me fazer pensar, como se eu pudesse perdoar aquilo, como se eu pudesse esquecer. Mas eu simplesmente não acreditava no que estava acontecendo. A cada palavra dele parecia que minha cabeça explodia mais. Eu olhava para ele e não via mais o homem que amei, o pai do João, o meu marido. Só via um traidor, um monstro. Como ele pôde fazer isso comigo? Com a Luana? Como ele pôde destruir nossa vida assim? Na minha frente, sem vergonha, sem remorso? Eu terminei de fechar as malas, as mãos ainda tremendo, a cabeça a mil. E naquele momento eu sabia que não podia mais ficar ali. De repente me veio à cabeça que a Luana estava grávida do Paulo César. Eu sempre fui meio lenta para pensar. Deve ter sido por isso que nunca desconfiei de nada antes. Estava tudo ali na minha frente e eu não via. Antes de sair, passando pelo corredor e o quarto da Luana estava aberto, eu resolvi entrar. Ela já estava vestida, chorando que nem criança pequena. Minha vontade era de dar uns tapas na cara daquela cretina, mas me segurei. Respirei fundo e perguntei desde quando ela estava se deitando com meu marido. Soluçando, ela disse: "Tia, faz pouco tempo. Aquilo me subiu o sangue." Gritei com ela: "Tia, não me chame assim. Eu te acolhi e é isso que eu recebo em troca?" Nem reconhecia mais minha própria voz de tanta raiva. A Luana caiu de joelhos, como se tivesse levado um tiro. "Eu amo o Paulo César", ela disse. "A gente ia te contar." Aquelas palavras eram como facadas no meu peito. Cada sílaba doía mais que a outra. Foi aí que o safado do Paulo César apareceu. Disse que iam me contar sim, mas nenhum dos dois tinha coragem. Falou que se apaixonou pela Luana e nem percebeu. Quando viu, já tinha se aproximado dela e foi recíproco. Fiquei ali, parada, ouvindo aquelas desculpas esfarrapadas. Meu mundo estava desabando e eles falando de amor? De paixão? Que tipo de sentimento era esse que destruía uma família inteira? O Paulo César, com aquela cara de cachorro arrependido, tentou se explicar mais. Disse que não planejaram nada disso, que aconteceu. Como se isso justificasse alguma coisa. Como se isso apagasse a traição, a mentira. Olhei para Luana, aquela menina que eu criei como filha, e para o Paulo César, o homem que eu amei por tantos anos. Não reconhecia mais nenhum dos dois. Eram estranhos para mim agora. Naquele momento, senti o peso de todos esses anos. Mas agora, se eu te falar o que aconteceu, você nem acreditaria tamanho absurdo. Eu fui saindo com a mala em direção à porta, disposta a ir na escolinha pegar o Joãozinho. Mas aí o Paulo César, aquele sem vergonha, correu para a porta e me impediu de sair. Ele disse com aquela cara de pau: "Não, você não vai embora. Eu vou embora e levo a Luana comigo. Você fica aqui com o nosso filho até você se acalmar. Você acredita numa coisa dessas?" Fiquei boquiaberta, sem acreditar no que estava ouvindo. O Paulo César querendo levar a Luana? Como se ela fosse um prêmio ou coisa assim. E eu que fiquei. Naquela hora senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Olhei bem nos olhos dele e disse, com uma voz que nem parecia a minha: "Então eu vou buscar o João. E quando eu voltar não quero ninguém aqui." Ninguém, ouviu bem?
O Paulo César ficou ali parado, me olhando como se não me reconhecesse mais. A égua da Luana estava num canto, chorando baixinho. Mas naquela hora não conseguia sentir pena de nenhum dos dois. Saí batendo a porta, acho que todos os vizinhos ouviram a baixaria. Minha cabeça estava a 1000 por hora. Como é que minha vida tinha virado de cabeça para baixo assim, num piscar de olhos? No caminho para a escolinha, as lágrimas finalmente vieram. Chorei que nem criança, dirigindo feito uma doida. Só pensava no meu Joãozinho, na vida que a gente ia ter dali para frente. Cheguei na escolinha toda descabelada, os olhos inchados. A tia da sala me olhou assustada, mas eu nem liguei. Só queria pegar meu filho e sumir dali. Sumir daquela cidade, daquela vida que não era mais minha. O problema é que quando eu estava no carro já com o João, me senti sem rumo. Estava com medo de voltar para casa, então resolvi ir para a casa da minha mãe. Eu precisava de alguém para desabafar. Chegaria tarde. A casa dela era realmente muito longe dali da praia. Tive muito tempo para pensar no caminho. Comecei a lembrar das vezes que a gente ia para a praia. Aí me veio na cabeça que o Paulo César, por baixo daqueles óculos de sol, observava a Luana de biquíni. Mas eu nunca pensei que era com esse tipo de olhar, sabe? Parecia que ele era um pai. Sei lá, já não sabia mais o que pensar. Me vieram várias lembranças. Quando ele levava ela de carro para a escola, os dois diversas vezes iam sozinhos. Quando eu saía e eles ficavam em casa. Então sim, eles tiveram suas oportunidades criadas por mim, talvez. Mas eu realmente não imaginei. A Luana tinha um corpinho bonito, a pele, os cabelos e o sorriso lindos. Sim, ela se tornou uma bela garota e certamente o Paulo César se apaixonou. Será que ele assumiria a barriga dela e aquele teatro que ele fez quando descobriu que ela estava grávida? Sinceramente, era pergunta demais para minha cabeça que já estava explodindo de dor. Quanto mais eu pensava, mais confusa ficava. Como é que eu não vi nada disso antes? Como é que eu fui tão cega? Olhava para o Joãozinho dormindo no banco de trás e meu coração apertava. Como é que eu ia explicar tudo isso para ele um dia? Como é que a gente ia seguir a vida depois de uma coisa dessas? Quando finalmente cheguei na casa da minha mãe, já era tarde da noite. Bati na porta com o coração na mão, o João no colo, sem saber como ia contar tudo aquilo para ela. Minha mãe abriu a porta e só de olhar para minha cara, já sabia que tinha acontecido alguma coisa grave. Ela me abraçou forte, sem dizer nada, e naquele momento eu desabei. Chorei como nunca tinha chorado antes. Olha, o pai e meus irmãos ouviram tudo, boquiabertos, nem acreditavam no que estava acontecendo. Para eles, a Luana ainda era uma criança, sabe? A gente ficou ali, quebrando a cabeça para saber como contar para Sandra, minha prima, mãe da Luana. Que situação! E lá estava eu tendo que me virar sozinha com o Joãozinho, agora eu era uma mãe solteira. Minha mãe, coitada, arrumou um cantinho para a gente dormir. Parecia que eu tinha voltado no tempo, dormindo na casa dos meus pais de novo. No outro dia, fomos eu, mãe e pai na casa da Sandra. Quando ela viu a gente sem a Luana, ficou branca que nem cera. No começo, tadinha, achou que tinha acontecido uma desgraça. Imagina o susto. Depois que falei que a Luana estava bem, a Sandra sossegou um pouco. O tio José Antônio também estava ali, ouvindo tudo com aquela cara fechada dele. Fui contando o que aconteceu devagar, escolhendo as palavras. Mas não teve jeito. Os dois ficaram passados. Não acreditavam no que a menina tinha aprontado. O tio José Antônio, com aquele jeito bruto dele, não se aguentou. Bateu na mesa com força e soltou. Que pouca vergonha é essa? Ela se perdeu na vida igual você, Sandra. A voz dele saiu rouca, cheia de raiva e decepção. A Sandra, coitada, abaixou a cabeça. Dava para ver que aquelas palavras machucavam fundo. O tio continuou resmungando, falando de como as mulheres da família não tinham juízo. Eu fiquei ali, sem saber direito o que dizer, vendo aquela cena triste se desenrolar. A tensão era tanta que dava para cortar com faca. O tio José Antônio andava de um lado para o outro, bufando feito touro bravo. A Sandra, quietinha num canto,
Parecia que queria sumir. E para piorar, ela ia ser avó. Sandra ficou ali, parada, sem saber o que dizer. Era muita coisa para a cabeça dela. A menina que ela confiou para a gente cuidar, grávida do meu marido. Sandra começou a chorar, dizendo que a culpa era dela, que não devia ter deixado a Luana ir morar com a gente. Eu tentei acalmar, mas nem sabia direito o que dizer. Estava todo mundo perdido naquela confusão. Bom, o que sei é que não tive coragem de voltar para o apartamento. Decidi ficar uns dias na casa dos meus pais. Meu coração estava partido e os dois eram meu porto seguro. Não conseguia nem pensar em entrar naquele apartamento de novo. Contratei um advogado, desses que resolve as coisas de separação. Ele entrou em contato com o Paulo César, aquele safado, e o que descobri me deixou de queixo caído. Vocês nem imaginam. O Paulo César, aquele sem vergonha, me pediu o divórcio. Mas não é só isso, não. Ele queria casar com a Luana. Disse que ia assumir o filho dela e tudo. Fiquei passada. E tem mais. Como eu não voltei para o apartamento, os dois estavam vivendo lá como amantes. Na minha casa, na minha cama. Ah, minha filha, que ódio que eu senti. Parecia que ia explodir. O tempo foi passando e acabei assinando o divórcio. Que remédio, né? Fizemos a separação dos bens. Eu até tinha um dinheirinho, graças a Deus. Mas estava ali, mãe solteira, começando do zero. Sabe o que é mais triste? Ver tudo que você construiu na vida ir por água abaixo assim. Tantos anos de casamento, tanto amor jogado fora. E por quê? Por causa de uma menina. No começo, eu só conseguia sentir raiva dela. Mas depois de um tempo, comecei a pensar melhor. A verdade é que o safado era ele, o Paulo César. Era ele que devia ter se comportado direito, não é mesmo? Ele que era o adulto na história, o casado. Fiquei pensando, se não fosse com a Luana, ele teria ficado com outra. Era falta de vergonha na cara mesmo. Homem, quando quer aprontar, arruma desculpa para tudo. A Luana, coitada, era só uma menina. Ele que se aproveitou dela, da inocência dela. Não estou dizendo que ela não tem culpa, mas ele era o responsável. Às vezes eu ficava imaginando como teria sido se eu tivesse percebido antes. Se eu tivesse chegado em casa mais cedo algum dia, ou se alguém tivesse me contado. Mas não adianta ficar pensando no que podia ter sido. O que passou, passou. Agora era a hora de olhar para frente, de cuidar do meu Joãozinho. O que aconteceu depois foi que eu comprei uma casinha pra gente ali na cidade da minha mãe, num bairro pertinho. Era pequena, mas era nossa. Um cantinho só nosso. Arranjei um trabalho num escritório ali perto. No começo foi difícil. Tudo novo. Eu sozinha com o João. Mas aos poucos fui me acostumando, pegando o jeito da coisa. Ah, para minha surpresa, meus ex-sogros me chamaram um dia. Ofereceram uma casa boa deles na cidade. Disseram que iam colocar no nome do João. Fiquei meio desconfiada no começo, mas acabei aceitando. Pensei, é pro futuro do meu filho. Mas deixei bem claro que não íamos morar lá. Era só pro João quando ficasse de maior. Os avós, seu Fernando e dona Cecília, sempre vinham ver o João. Era uma festa só. Traziam presentes, paparicavam o menino. Não tinha quem aguentasse tanto mimo. Mas eu fiz um trato com eles, nunca me contarem nada sobre o Paulo César. Não queria saber da vida dele, nem que ele soubesse da minha. Era melhor assim, página virada. Mas caí entre nós. Eu tinha sim curiosidade, mas nunca revelei a eles. Mas aí, numa dessas visitas, seu Fernando e dona Cecília me surpreenderam. Os dois, com aquele jeito pomposo deles, me chamaram para conversar a sós. Pensei, lá vem bomba. Mas que nada. Eles me disseram, olho no olho, que o que o filho fez foi muito errado. Imagine só. Seu Fernando, com aquela voz grossa dele, falou: minha filha, o Paulo César nos decepcionou. O que ele fez não tem perdão. E dona Cecília, segurando minha mão, completou: querida, você tem todo o nosso apoio. O João é nosso neto e você será sempre da família. Fiquei boquiaberta, viu? Aqueles dois que eu achava tão cheios de si, tão distantes, me dando apoio. Confesso que fiquei emocionada.
Eles até se ofereceram para ajudar mais com o João. Naquela hora, vi que tinha julgado eles mal. Por trás daquela pose toda, tinham um coração bom. Saí daquela conversa com o coração mais leve. Saber que tinha o apoio deles, que não me culpavam, foi um alívio. E para o João ter os avós por perto era uma bênção. Eles podiam dar o que eu, sozinha, não conseguia. Foi bom ver que, mesmo depois de tudo, ainda tinha gente boa do nosso lado. Sabe o que é engraçado? O João acabava vendo mais os avós do que o próprio pai. O Paulo César sumiu no mundo, raramente dava as caras. Mas os avós? Esses eram presentes. Vinham nos fins de semana, levavam o João para passear. Às vezes eu ficava com o coração apertado, pensando se estava certo. Mas via a alegria do meu filho e deixava para lá. Com o tempo fui me conformando com minha situação. A vida continua. Quando o João estava com 11 anos, olha só o que aconteceu. Acabei me envolvendo com o professor da escola dele, o Arthur. Era um homem viúvo, tinha 2 filhos pequenos, a Alice e o André. Eu e o Arthur fomos se aproximando e aconteceu de novo comigo. Me apaixonei, quem diria depois de tudo que passei. Acabamos indo morar juntos, sem casar. Fomos para a casa dele, que era maior, e coloquei a minha para alugar. As crianças dele eram uns amores, muito educadas. Se deram bem demais com o João. Era bonito de ver eles brincando juntos, rindo. Parecia que a vida estava dando uma nova chance para a gente. E aí, para completar a felicidade, tivemos nossa princesinha, a Natália. Ah, que alegria foi aquela! O João todo bobo com a irmãzinha, e meus enteados também. Era uma família e tanto. O Arthur era um homem tão diferente do Paulo César. Tratava o João como se fosse filho dele. E eu amava os filhos dele como se fossem meus. A gente formou uma família de verdade. Claro que tinha seus desafios, viu? Criar 4 crianças não é brincadeira. Mas a gente se ajudava, se apoiava. Hoje em dia, já idosa, estava passeando com minha netinha Nádia no shopping. Nem acredita o que aconteceu. Avistei o Paulo César e a Luana. Acho que eles nem me reconheceram. Estavam com uma criança peralta. Só tinham olhos para o pequeno. Deve ser um netinho deles, quem sabe. A Luana estava bonita, que nem madame. E ele também, conservado. Nem parecia que tinha 16 anos a mais que ela. Foi por causa dos olhos verdes deles que os reconheci. E também por aquela pinta que a Luana tinha no braço esquerdo. Algumas coisas a gente não esquece. Imagina só, o caso deles foi sério mesmo. Ficaram juntos por todos esses anos. Quem diria? Confesso que não me senti muito confortável em vê-los, não. Fiquei meio perturbada. Começou a passar um monte de coisa pela minha cabeça. Fiquei ali, parada, olhando eles de longe. Lembrei de tudo que passei, de como sofri. Mas sabe de uma coisa? Também lembrei de como superei, de como reconstruí minha vida. Minha netinha puxou minha mão, querendo ir para a praça de alimentação. Olhei para ela, tão inocente, tão cheia de vida. Pensei no João, nos meus outros filhos, nos netos. Decidi não falar com eles. Para quê? O passado já passou, tenho minha vida, minha família. Eles têm a deles. Cada um seguiu seu caminho. Espero que essa minha história tenha servido para te abrir os olhos de algum jeito. A vida é uma escola, minha filha. Cada dia a gente aprende uma lição nova. Agradeço você ter ficado aqui comigo, ouvindo esse desabafo de uma velha. Não é fácil contar essas coisas, sabe? Mas às vezes faz bem botar para fora. Olha, se você gostou dessa história, tem mais, viu? O pessoal do canal recebe um monte de histórias reais dos avós dos inscritos. Cada uma mais interessante que a outra. Vale a pena dar uma olhada. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com ele, que ele é maior que todos os nossos problemas. Um abraço bem apertado dessa vovó aqui.